Acompanhe 10 razões para fazer a terapia do amor. 10. Se curar das feridas de relacionamentos passados. 9. Aprender o amor inteligente. 8. Se preparar antes de namorar. 7. Se tornar um marido ou esposa melhor. 6. Restaurar um casamento em crise. 5. Aprender a se valorizar. 4. Reconquistar um amor perdido. 3. Desbancar os mitos de relacionamentos. 2. Saber escolher alguém compatível. 1. Blindar seu relacionamento. Terapia do Amor, toda quinta-feira, às 8 da noite, em Finsbury Park, 232 Seven Sisters Road, N4 3NX, ou em algumas das igrejas Universal espalhadas pelo país. Olá, bom dia. Hoje é um dia que nós levamos você ao amor e à fé inteligente. Você pode acessar agora, e eu gostaria que você fizesse isso, Universal/localizar. E você vai colocar o nome da sua cidade e imediatamente vai aparecer o endereço do centro de ajuda mais próximo. E você fazendo isso, você vai poder entrar em contato e saber como você pode participar das palestras da terapia do amor, para você ter um resultado como esse que você vai assistir agora. Seu nome? Arichele. E o seu? Denis. Fala pra gente, o que Deus fez na vida de vocês? Então, pastor, antes de chegar na terapia do amor, nas palestras, a minha vida sentimental era destruída, porque era de relacionamentos onde havia traições, então eu não era feliz. Então, depois que eu cheguei, né, nas palestras, que eu me curei, né, desses traumas de traições, e aí foi onde eu conheci o Denis. Depois Quer dizer, você veio de relacionamentos que não deram certo. Foram vários ou foi um relacionamento? Foram 2, né? Os 2 piores últimos antes de eu chegar nas palestras, que foram os piores que houve traições, tanto da parte dele quanto da minha. Então, não tinha como dar certo assim, né? Não, senhor. Não ia funcionar. Não ia. Aí você conheceu aqui por um convite ou um programa? Eu conheci através, na verdade, da minha irmã e do meu cunhado que me trouxe. Foi um convite? Sim, senhor. E aí o que você aprendeu na palestra? Primeiro, né, eu aprendi que eu tinha que me curar daqueles traumas, né? Porque tanto como ele me traía, então, e eu traía, então a gente achava isso no mundo, né? Normal. Achava normal. Então eu aprendi aqui que isso não era normal, né? Que tinha uma forma de ser feliz na vida sentimental. Aí você se livrou do seu passado? Sim, senhor. Aí estando bem, você conheceu ele? Sim, depois de um tempo já firme, né? Eu conheci ele. E você estava como? Quando eu cheguei na igreja, eu tinha muito complexo de mim mesmo. Só que eu vim de eu dançava, eu abria show para vários artistas, né? E para mim era normal ficar com várias mulheres, namorar bastante, etc. Só que eu tinha complexo de inferioridade, eu não gostava de mim mesmo. Eu vivia de boné, de toque, etc. E isso me trouxe muita insegurança na minha vida sentimental. Eu tive vários relacionamentos que não foram legais. Eu me relacionei com umas 2 últimas pessoas antes de chegar na igreja e eu batia nelas, eu machucava elas porque eu tinha muitos ciúmes, mordia, dava soco, chute. Teve uma época que eu até já saí puxando pelo cabelo do salão de baile, porque ela não podia olhar para o lado, porque se tinha um rapaz lá, para mim, já estava olhando para o rapaz. Sempre uma pessoa era melhor do que eu. E eu tinha muito trauma. Quando eu machucava as minhas ex, eu ficava com remorso e queria me machucar também. Então eu me cortava, eu tentava me matar.
Eu saía correndo e jogava meu corpo contra uma parede para me machucar também. Aí você conheceu aqui por um convite o programa? Eu conheci por um convite, pastor. Aí você foi buscando ajuda? Sim, senhor. Eu vim participando das palestras, né? Aquela dor, aquele sentimento ruim de dentro de mim saiu. E depois de 2 anos, eu comecei a fazer parte do pessoal que organizava a terapia do amor. Aí você conheceu ela? Aí eu conheci ela. Aí vocês namoraram quanto tempo? 2 anos, né? 2 anos a gente namorou, se conheceu, né? Aí o pastor abençoou e a gente começou. E hoje, feliz da vida? Sim, senhor. Já tem 14 anos que a gente é casado, a gente tem um filho de 12 anos. E fruto da terapia. Fruto da terapia. A gente se conheceu na terapia, no grupo da terapia, a gente ajudava, né? Outros casais também, até. E a gente casou na terapia, para a glória de Deus. E tá aí tudo certinho. Sim, senhor. Parabéns. Deus abençoe mais e mais. Muito bem. Eu gostaria de, antes de orar com você, não por você apenas, mas com você, porque você tem essa fé e você tem essa mesma condição de estar diante de Deus conosco e ser ouvido por Ele. Preste atenção nessa frase que aparece agora na sua tela. Conhecer a Deus é a prioridade que prepara você para o futuro. Por que eu gostaria que você pensasse nessa frase que agora divide a tela e aparece para você, para que você pare e pense. Hoje é um dia que nós falamos de vida sentimental, vida amorosa. Em quantas situações você já se colocou buscando a felicidade, tentando conhecer alguém, tentando entender alguém, tentando, dar de si para alguém? Talvez uma das suas dores ou a razão de você estar acordado até agora nos assistindo é o fato de que você não conhecia tão bem a pessoa quanto você imaginava. Ou talvez, por conhecer tanto a pessoa, você nunca imaginou que ela faria o que fez. Pois é, por que você não dá uma chance para conhecer a Deus? Talvez você conheceu a igreja, seja a Igreja Universal ou qualquer outra igreja. Talvez você conheceu uma religião, mas você realmente já parou para conhecer a Deus? Porque quando você se dispõe a conhecer a Deus, a resposta é certa. Olha o que diz esse versículo. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa. E ele descerá sobre nós como a chuva serôdia que rega a terra. O que você acabou de assistir como resultado de uma pessoa que participou dessa palestra foi esse entendimento que, para se conhecer melhor, ela tinha que conhecer o autor do amor. E é isso que eu gostaria de fazer agora, de trazer, melhor dizendo, em oração com você. Prepare o seu copo com água e vamos orar agora. Neste momento, vamos unir a nossa fé. Vamos falar com aquele que tem o poder de nos abençoar, porque Ele é Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, eu não sei, meu Deus, quantas chances essa pessoa procurou, tentou, quantas das vezes ela se abriu para a vida, se abriu para alguém, meu Pai, tentando conhecer ou encontrar o que faltava nela. Eu quero que ela pegue agora essa oração, meu Pai. Seja essa pessoa, meu Deus, viúva, solteiro, meu Pai, em um relacionamento, ela nem sabe qual é, ou ele nem sabe qual é a sua atual condição, para que ele te conheça, meu Pai. Uma vez que essa pessoa decidir te conhecer, então, meu Deus,
ela vai ter direção para o futuro dela. Porque todas as dúvidas e incertezas que ela traz na vida é por ver o presente momento dela, talvez confuso, dolorido, com aquele sentimento aonde isso vai me levar. Mas, meu Pai, quando a pessoa te conhece, então a direção para a vida é dada, porque a tua palavra não falha. Eu quero que quando ela beber dessa água, que ela receba essa condição. Em nome de Jesus. Amém. Beba desse copo com água. E diga graças a Deus. Olha, a Natália, ela teve esse encontro. Esse encontro que nós usamos essa expressão, ela conheceu a Deus. E eu convido você a estar hoje em uma de nossas palestras. Você pode encontrar o endereço do altar mais próximo da sua casa e tentar começar. Dar esse passo. Meu Deus, eu já tentei conhecer tanta gente. Talvez você se desconheceu tentando conhecer outros. Você já não se conhece mais. Você não sabe o que você se tornou. Mas Deus, Ele sabe como dar um novo rumo à sua vida. Você querendo falar conosco? Nós estamos aqui em Londres, 232 Seven Sisters Road, N43NX. Nós temos o QR Code que aparece no canto da sua tela. Você pode nos mandar uma mensagem de texto, porque, com certeza, Deus, Ele te encontrou. Que Deus abençoe. Até lá. Meu nome é Natália Guimarães, tenho 28 anos e sou promotora de vendas. Eu sempre fui uma menina muito doce, uma menina que sempre ajudou a minha mãe, meus pais, família, né? E chegou um certo momento da minha vida que essa menina deixou de existir. Eu virei a cabeça. Eu comecei a me relacionar com pessoas que não condiz a criação que eu tive. Aí foi onde eu conheci as drogas, comecei a beber, e aquela menina doce não existia mais. Se tornou uma pessoa agressiva, uma menina orgulhosa, prepotente, né? Eu tinha um vazio dentro de mim que eu queria preencher, e eu, lá no fundo, eu sabia que não era da forma correta, mas eu estava ali por teimosia. Não ouvi conselhos, queria de qualquer jeito morrer. Eu não tinha mais perspectiva de vida, eu só pensava em morrer, triste. Eu me isolei, aquela menina que era sempre presente com a família, eu me isolei no meu mundo e aí fiquei. Não queria que ninguém ficasse perto de mim, aquela pessoa valentona, que na frente todo mundo era valente, no fundo, quando estava sozinha, só chorava. Não tinha paz, não conseguia dormir à noite. Ao ponto de eu fechar os olhos, parecia que tinha alguém correndo sobre a minha cama e me sufocando, e eu não conseguia pedir ajuda. Nem para dormir eu tinha paz. E eu lembro que o meu fundo do poço foi que aconteceu uma situação em casa entre eu e meu tio. Nesse dia a gente discutiu e aí eu queria pegar ele de tudo que é jeito, queria matar ele. Quando eu vi que esse foi o meu fundo do poço, eu me lembrei que lá atrás eu cheguei a frequentar a Igreja Universal. Eu cheguei a estar na presença de Deus. E eu senti a saudade, só que eu não conseguia colocar para fora essa saudade. Eu era uma pessoa que eu não conseguia nem me olhar no espelho. E quando eu olhava, eu tinha medo, eu me assustava com o meu semblante. E quando eu olhava, e quando eu conseguia olhar, eu me odiava. Eu falei assim, a culpa é sua. Porque você está passando por isso, por escolha sua. Eu te odeio. E foi onde eu decidi voltar. E aí eu cheguei numa quinta-feira, e quando eu cheguei, o pastor estava falando da reconstrução do eu, da casa, que às vezes você vê uma casa, aparentemente ela é uma casa de presença, uma casa bonita até do lado de fora, mas quando você entra dentro é uma casa cheia de goteira, de teia, vazia, escura. E quando o pastor foi falando da casa, é como se eu estivesse conseguindo olhar dentro de mim, coisa que eu nunca tinha conseguido. Que até porque eu acho que eu tinha um medo, um receio. Então eu consegui enxergar o vazio que estava dentro de mim, a pessoa que eu me tornei. E naquele dia eu falei assim, meu Deus, eu sinto sua falta. E
eu quero voltar, só que eu não acredito em mim. Se só acredito em mim, então me ajuda. Aí na sexta-feira eu retornei, decidida, que eu queria mudar de vida. E aí eu falei assim, olha, meu Deus, eu tô indo hoje. Eu quero o Senhor, me ajuda. E aí foi na sexta-feira que eu passei mal. E eu passei mal, e quando eu voltei em si, tinha uma pessoa que estava em cima do altar, e foi a pessoa que eu mais feri, mais machuquei. E eu lembro que ela me abraçou e ela falou assim, olha, a gente tá junto, tá? Vamos vencer tudo isso. E eu lembro que eu olhei nos olhos dela e eu falei assim, pensei comigo, eu nunca mais vou te fazer sofrer. E essa pessoa era minha mãe. Ela guerreou aquela luta comigo, ela tava ali no altar. E ela tava ali, a mulher que sempre lutou por mim, que não desistiu. Para mim, o Espírito Santo era algo distante, eu não me achava digna de ter ele. E depois de 3 meses, eu lembro que foi numa reunião de quarta-feira, e eu sei que eu cheguei na frente do altar naquela quarta-feira com uma sede tão grande que eu falei assim, meu Deus, eu me esvazio de tudo, eu só te quero. Só quero o Senhor na minha vida, eu não quero mais ouvir falar, eu quero ter a experiência com o Senhor, eu quero te conhecer, eu quero ter o privilégio do Senhor habitando em mim. Eu lembro que foi a melhor noite da minha vida, porque naquela noite eu senti uma paz que eu não encontrava no mundo. Aquele sonho que era tão impossível aos meus olhos, que eu não me achava digna, ele me fez tão presente, que é como se ele fosse, eu tô aqui, tá? Eu vou cuidar de você. E uma paz, um gozo, uma vontade de falar para as pessoas, olha, Deus fez isso, sabe? Eu tô sentindo alegria, olha, eu tô feliz. E ao ponto de eu sair da reunião, eu lembro que eu fui no banheiro e eu consegui me olhar no espelho, eu falei assim, nossa, como você tá bonita. Sabe, eu não conseguia me olhar no espelho, eu não conseguia nem me enxergar, a me olhar como o Senhor Jesus me olhava. Eu lembro que eu falei assim, eu vou cuidar de você, tá bom? E o Espírito Santo vai cuidar da gente. E assim ali foi mudando, aquela Natália agressiva já não existia mais. Eu já comecei a ter domínio próprio, eu comecei a ser mais família, eu não conseguia demonstrar afeto, não conseguia demonstrar amor, hoje eu já consigo. Hoje eu olhar para minha mãe, eu te amo, tá? Eu consigo dizer isso, eu dizer, pai, ó, eu te amo, tá? Hoje, aquela Natália que fazia as coisas e que não conseguia nem pedir perdão, hoje se eu cometo uma falha, um erro, eu falo, você me perdoa? Sabe? Então, hoje eu consigo... O Espírito Santo vem moldando, vem me ajudando, sabe? E eu posso passar a dificuldade que for, eu posso estar passando pelo pior problema, mas eu tenho paz. Porque eu sei que Deus está comigo. Eu faço parte do grupo da evangelização, um grupo que me ajudou muito, principalmente espiritualmente. Espírito Santo, hoje, ele significa o meu tudo. Meu melhor amigo, minha vida. Amor. Uma palavra que para alguns é um sonho distante, para outros uma busca exaustiva. E ainda tem aqueles que acreditam ser ela apenas uma grande mentira. Mas você sabia que existe um outro grupo de pessoas nessa lista? Sim, essas pessoas encontram o verdadeiro amor. Mesmo depois de tantas desilusões, e hoje desfrutam de uma vida amorosa realizada. Você quer saber como elas conseguiram isso? Nas palestras da Terapia do Amor, as pessoas aprendem como deixar os traumas no passado e assim podem iniciar um novo capítulo para suas vidas. Venha você também aprender o amor inteligente no seminário da Terapia do Amor. Todas as quintas-feiras, às 8 da noite. Em Finsbury Park, 232 Seven Sisters Road, Londres, N4 3NX. Para mais informações, acesse o site centrodeajuda.com.